Então, deixa eu ver. Então, a sala que você utilizava é aquela lá do fundo, a sala 10? Ele vai ficar na casa do Rio. Hoje veio um saxofonista. Aí no dia 9, no dia 16, a gente procura por você ou já pode vir falar com ela direto? Não, eu tô aqui. Você vai estar por aí, beleza. Essa aqui. Ah, tá legal. Então tem esse corredor. O casal já fez aqui, não foi? A Ana já fez. A minha defesa foi aqui. Ah, tá escurinho, sim. Ah, tem as cortinas que fecham, né? Dá pra... Não, beleza. Ah. Projetor, vocês vão precisar de projetor do Data Show? Sim. Tá, então isso aí nós vamos ter que pedir. Não, eu posso trazer um, assim, mas se tiver mais que um, como a gente vai trabalhar com vários vídeos, eu acho que... Trabalho como repórter fotográfico em um jornal na cidade de Uberlândia, certo? De forma bem sintética. Artes visuais, história, fotojornalismo. Ok? Só para vocês terem ideia assim, desse sujeito que está tentando falar para você da imagem. Eu vou mostrar a imagem, como o tempo é muito curto, eu vou mostrar a imagem pensando na questão subliminar mesmo, não vou deixar a imagem para vocês fluírem. Eu vou preferir que ela fique assim, com um flash na cabeça de vocês aí, né? Como uma imagem mesmo, para vocês olharem, e a gente vai tirar rapidinho, porque nosso tempo é curto, e eu acho que essa coisa do subliminar ela é muito legal para a gente pensar na imagem. Vou começar então aqui colocando a questão da história, né? Assim, essa questão da semiologia dentro da história. Uma escola de historiadores da Alemanha, aí vocês podem me ajudar também se colocar alguma coisa aqui. Em 1930 tinha uma escola de historiadores da Alemanha, e eles vão se reunir em torno de uma escola que chama Escola de Warburg, e eles vão desenvolver um método de análise da imagem que vai ser conhecido aí como iconografia, iconografia e iconologia. O que seria o método de análise da imagem? Essa análise de imagem iconográfica. O Panofsky, que é um dos expoentes da escola de Warburg, ele vai dizer que a imagem pode ser analisada em 3 níveis de adensamento da imagem. Uma imagem pré-iconográfica, que seria dizer, isso é um homem, ele é loiro, ele tem uma corrente no pescoço, a imagem está recortada assim, está recortada assado, ele tem um corpo belo, ele é... São as definições que a gente chama de pré-iconográfico. Depois, se você olhar para esse rapaz e disser, olha, ele é um excluído social dentro da cidade, ele é um cara que agrediu alguém, que foi preso, quando você começa a adentrar a imagem, você já está num nível de definição da imagem que a gente chama de iconográfico. E quando você adentra a imagem mais um pouco, você tem uma relação mais íntima com essa imagem, você está no nível de definição iconológica. Federal de Uberlândia de fotografia, como substituto, e eu trouxe um vídeo porque eu acho que tinha muito mais a ver com o trabalho que eu faço, com o que eu tenho dedicado aí nas minhas horas.
oficina que eu dei para o presidente Tasso, na região que é divisa com o Mato Grosso. Quando eu encontro essas chartas com vários nomes de mulheres, isso foi muito, eu achei tão interessante, porque acaba que, de uma certa forma, me impacta, no sentido de eu trazer isso para mim, uma memória minha, enquanto que já teve algumas mulheres que passaram pela vida. Mas quando eu olhei esse material, eu falei, cara, eu tenho que captar essas imagens, porque uma hora eu vou... Tem a ver com algum trabalho meu, tem a ver com alguma coisa que eu estou... Alguém sente que aí trabalha, aí vem de encontro a essa disciplina, que é a questão do inconsciente. A gente não sabe muito bem por que algo impacta a gente, né? Dessa análise que pode ir além da imagem, além do texto, do contexto, para usar da psicanálise, a gente teria mesmo que lançar a mão daquilo do sujeito que está propondo a imagem. Aqui, nesse caso, aqui, uma imagem que eu proponho como um autorretrato. E aí, esse autorretrato, ele passa pelas questões de produção da imagem. Questões metodológicas, né, o contexto em si, o jornal, as relações de poder no jornal, as micro-relações de poder no jornal, as micro-relações de poder do fotógrafo em campo, do repórter fotográfico, as micro-relações de poder da produção dessa imagem, talvez numa delegacia, tá? E aí se estende para o inconsciente. Por que eu fiz essa imagem? Por que eu insisto em fazer, em representar essas pessoas dessa forma? Aí já entra a minha questão pessoal enquanto sujeito, que eu estou aqui propondo fazer uma análise através do que a gente chama aqui, para o pessoal das artes aqui, que é uma análise voltada para a poética, que seria, primeiramente, trabalhar com o inconsciente da arte, fazer uma narração pensando em todos os artistas, ou todos, se não todos os artistas, mas pontuando alguns dos artistas que vêm trabalhando com representação, com autorrepresentação, com autobiografia, com as questões que estão ligadas à arte, mas também pensando na minha questão enquanto sujeito. O meu trabalho como repórter fotográfico, o meu trabalho, a minha condição de ser um excluído do discurso da imagem, né? Eu produzo a imagem, mas no jornal impresso eu não posso fazer discurso sobre a imagem, porque esse discurso, né, ele é perigoso. Aqui você tem a questão da predominância do texto código escrito, mas você tem também a preponderância da imagem, né? Você olha a imagem mais do que o texto impresso, o código escrito, ele fica na sua imagem. Vocês podem esquecer de mim depois que eu falei, mas essa imagem ela já está na cabeça de vocês e dificilmente ela vai sair daí, né, se vocês quiserem pensar sobre ela mais um pouco. uma tentativa de diálogo entre o Tarkovsky. O Tarkovsky sempre foi um diretor que me intrigou, o Luana também, por ele ter essa proposta de fazer um cinema mais próximo do que a vida.
suas obras, nos seus filmes, um claro caminho na busca do inconsciente, dessa imersão, desse mergulho no inconsciente. Mesmo algumas cenas, tentando fazer algum sentido entre o caminho do inconsciente nos filmes do Tarkovsky. Bem apropriada a escolha das imagens, do som e também dos conceitos, assim, bem fortes. São frases bastante fortes, de per si, são bastante fortes. Elas nos auxiliam, inclusive, a entender mesmo o que nós estamos fazendo aqui. Os últimos 3 trabalhos, né, tiveram uma forte característica de relacionar, né, os conceitos com o cinema ou com alguma forma de imagem, né, seja do cinema, seja da fotografia. Né. Eu achei bastante interessante essa característica pedagógica, didática, né, de querer relacionar. Acho que esse é o esforço. E acho que isso é realmente um retorno, assim, uma devolutiva, né, à nossa tentativa, né, de fazer dessas associações. Como vocês sabem, né, a gente sempre se propõe a certos riscos quando a gente faz certas tentativas de relações com campos de conhecimento que aparentemente parecem completamente isolados. trabalho aqui uma revisão do que a gente viu. Então, meio que foi uma reconstrução frente a alguns fragmentos que permearam a nossa conduta durante as aulas. Mas o que eu vou mostrar para vocês é como é que foi feito, qual é o tipo de conteúdo que está nesse artigo. Eu vou só explicar qual foi a estrutura de análise que eu fiz do filme. O filme que eu analisei é O Ano Passado em Mariambá. O método que eu usei para análise eu procurei manter o foco na trajetória dos personagens, na identificação de teorias que suprissem a necessidade de entendimento da narrativa
E como passos metodológicos, eu adotei a transcrição do roteiro literal. No roteiro, sobre o que se trata o filme. Né? A storyline é um trio amoroso, que é um casal, o cara que está no meio e a moça do lado de cá. O caminho da minha análise para cada um desses personagens enquanto inconsciente coletivo e consciências, né, individuais, eu chego numa conclusão sobre a questão da individuação. Então eu coloco isso na ideia de sinopse, que o que esses personagens estão buscando é um processo de individuação, enquanto o amante tenta ajudar a mulher casada a se lembrar que eles foram amantes no mesmo hotel em Marimbá no ano passado. Aqui, só para entender que a análise que eu fiz, ela está relacionada à ideia do simbolismo. Então é uma proposta de uma abordagem simbólica. Então, a psique ela fala através de imagens, e as imagens são simbólicas. Isso é uma ideia que está dentro dos conceitos do Jung. O símbolo, ele é a melhor maneira de representar algo que nós desconhecemos. E que o símbolo sempre mantém uma parte oculta. Ele é uma representação, ele não é um sinal. Aqui algumas cenas finais. Quando ela realmente vai abandonar o marido, a gente vê a sombra dela e ela está de preto. E ela já está com uma expressão mais leve. Vou fazer uma relação entre a ciência do signo, a psicologia analítica, o cinema, Lacan, enfim, como vocês tiveram a oportunidade de ver essa diversidade aparentemente pretensiosa, né? Pode até parecer um tanto quanto arrogante, né? Em alguns lugares não é muito bem vista, não são bem vistas essas relações por causa do desejo de manter assim, o seu campo de conhecimento preservado, né? Suporta, né, uma vida sem significado. Eu acho que ela realmente traduz todo o esforço além do Proust, né, da ideia da busca do entendimento da natureza da significação. A natureza da significação ela envolve a natureza humana. Né? Buscar significados, eu acho que é onde nós encontramos a dimensão do ser que se torna humano.